E aí, professor Fabiano Pereira na área, para dar continuidade ao nosso curso de licitação. E hoje nós vamos fechar a primeira parte do nosso curso de licitação sobre o assunto princípios licitatórios. Já percebeu aí que o assunto, apesar de parecer simples, tem muito detalhe, né? E as bancas adoram cobrar essas informações iniciais. Então programe-se para você assistir a todas as aulas e depois, fazer uma revisão de todo o material que você tem à sua disposição, tá bem? E antes da gente começar, lembre-se de clicar aqui nesse quadradinho vermelho, e se inscrever em nosso canal, porque isso é muito importante. Porque aí você vai ter a sua playlist do curso de administrativo toda bonitinha, organizada dentro do seu planejamento. E logo na sequência você vem aqui embaixo na descrição do vídeo e baixe o e-book que está disponível para você, porque com certeza esse e-book que é gratuito vai te ajudar demais na sua preparação para concurso, tá bem? Então vamos lá, vamos hoje começar falando sobre o princípio do formalismo, que também é um dos princípios inerentes ao processo licitatório. Olha, o artigo 4º da Lei de Licitações, ele afirma que o procedimento licitatório caracteriza um ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Isso quer dizer que o procedimento licitatório está vinculado não somente ao texto legal, mas também aos regulamentos, às normatizações administrativas e, consequentemente, ao próprio edital. Então grave aí esse princípio do formalismo. Simplesmente para responder as questões de prova, que é mais provável, a banca vai misturar esses conceitos. Ela vai fazer uma referência ao princípio do formalismo em contraponto ao princípio do informalismo. Então você pode encontrar uma questão em prova dizendo o seguinte: no âmbito do processo licitatório deve ser observado o princípio do informalismo. Acabou. Então você já sabe que não tem negócio de informalidade no âmbito da licitação, não. O que impera no âmbito da licitação é a formalidade. Então é bem diferente. O que impera aqui é a formalidade. Tá bem? E quando nós falamos em formalidade, esse princípio da formalidade, ele acaba sendo, formalidade ou formalismo, né? Ele acaba sendo uma consequência do princípio da legalidade, que nós já vimos anteriormente. Então, quando um processo licitatório está se desenvolvendo, é necessário que os responsáveis pela licitação, seja a comissão de licitação, seja aquele servidor que está conduzindo o processo sozinho, isoladamente, que eles respeitem não só a lei de licitações, mas todos os outros atos administrativos que regulam o processo. Claro, quando eu falo ato administrativo, eu estou me referindo aqui aos mais variados tipos de ato. Eu posso estar me referindo aqui ao edital do processo de licitação. Esse é a lei entre as partes, né? Então o edital de licitação você já sabe que faz lei entre as partes, tanto licitantes quanto administração. E faz lei entre as partes como consequência do princípio da legalidade e também do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Então não é só em função do princípio da legalidade, não, mas também da vinculação ao instrumento convocatório. Então o que acontece? Se em algum momento um ato de comissão de licitação violar o texto da lei, aquele ato vai ser considerado ilegal. E se esse ato é considerado ilegal, isso quer dizer que ele é passível de anulação. Então já quero que você grave isso aí, nós vamos aprofundar depois, mas grave isso aí. Ato praticado no âmbito do processo licitatório, que viola o texto da lei, é considerado ilegal. E se ele é ilegal, ele é suscetível de anulação. Anote aí. Jamais revogação. Tá ok? Jamais. Então, falou-se em ilegalidade no processo licitatório, lembre-se na hora. Essa ilegalidade está sujeita a uma anulação. Jamais revogação. Porque quando nós falamos em revogação, nós estamos nos referindo aqui à conveniência, oportunidade, à discricionariedade. É outra história. Tem nada a ver. É outra história. Então, falou-se em ilegalidade, anulação. Essas duas palavrinhas andam paralelamente juntas, principalmente para fins de concursos públicos. Então, só para sintetizar, em razão do princípio do formalismo, a comissão de licitação e os responsáveis por conduzir o processo precisam respeitar não só o texto da lei, como
todos os demais atos administrativos que regem o processo, inclusive o edital de licitação. E aí, por último, nós temos um outro princípio, que é o princípio da adjudicação compulsória. Tem um nome bonito, né? Adjudicação compulsória. E o que quer dizer esse princípio? Bem, o princípio é adjudicar, em termos gerais, adjudicar significa atribuir ao vencedor da licitação o seu objeto. Acabou. Ok? Isso é adjudicar. Então, em determinado momento, a administração promoveu uma licitação para adquirir, sei lá, 5.000 mesas e cadeiras para as escolas. Aquele conjuntinho vem uma mesma cadeira para o aluno sentar, né? 5.000. E aí, várias empresas participaram do processo licitatório. No final das contas, a vencedora foi a empresa B. Então, a empresa B apresentou a proposta mais vantajosa para a administração. Ela foi a vencedora, tá ok? Depois de todo o trâmite para finalizar a licitação, vamos falar sobre isso depois, a administração, por meio da autoridade competente, chegou e disse: ô empresa B, você é a vencedora da licitação. Então eu vou adjudicar esse objeto de licitação a você. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: se amanhã ou depois nós precisarmos adquirir esses bens, nós vamos comprar de você. Olha só, se amanhã ou depois nós precisarmos adquirir esses bens, nós vamos comprar de você. Aí na hora, o proprietário da empresa deu um grito. Opa, eu não entendi. Ô, autoridade, como assim, se precisar? Não, deixa eu te explicar. É o seguinte, durante o processo, nós realmente tínhamos o interesse em comprar todas essas mesas e cadeiras para colocar nas escolas municipais, para substituir, né? Só que tem um porém. Nas últimas semanas, nós fomos contactados por uma ONG internacional dizendo que ela nos doaria esses jogos de mesa e cadeira para colocar nas escolas municipais. Uma doação internacional de uma ONG. Estão implementando um projeto aqui na nossa região, então, a princípio, parece que eles vão nos doar. Então, veja só, empresa B, se nós recebermos a doação desses bens, por que nós vamos comprar de você? Vamos colocar onde? Vamos jogar fora? Tá vendo? Então pode ser que amanhã ou depois não seja mais conveniente, não seja mais oportuno comprar de você, o B. Mas se essa doação não vier, pode ter certeza, nós vamos comprar de você. Então para isso é que serve a adjudicação. Ou seja, a administração está dizendo, ó, você foi o vencedor da licitação. Nós vamos comprar com você. Agora, não quer dizer que nós somos obrigados a comprar com você. Por quê? Porque pode ser que tenha acontecido uma tragédia financeiramente falando no município e aí não tem dinheiro para comprar mais. Pô, se não tem dinheiro, não vamos comprar. Apesar de termos feito a licitação, mesmo adjudicando o objeto da licitação, essa adjudicação não cria a obrigatoriedade para a administração comprar os bens, adquirir o serviço, contratar o serviço. Não. Ficou claro para você? Então, adjudicar significa falar, você foi o vencedor da licitação. Quando nós formos comprar, vamos comprar com você. Beleza. Isso é adjudicar. Então, a administração não fica vinculada à aquisição dos bens. Não fica obrigada a comprar aqueles bens. Tá ok? Tranquilo aí? Ah, pessoal, mas aí o prefeito do município vai lá e faz um trambique. A empresa B venceu, mas ele não queria que a empresa B vencesse. A empresa C é que venceu. Ele foi lá e simplesmente contratou da empresa C e não da B. Não pode. Aí, como você disse, é trambique. Aí, como você disse, pode até caracterizar improbidade administrativa. Não pode. Se tiver que comprar com alguém, tem que ser com aquele vencedor da licitação. E as regras de prazo, de tempo, de duração, se vai ser especificamente, né? Nós vamos ter na prática uma ata de registro de preço ou não vamos ter, isso quem vai definir é o edital. E nós vamos falar sobre registro de preço lá na frente, tá? Então quem vai definir isso é o edital. Beleza? Então, com isso, nós fechamos os princípios licitatórios. E para a próxima aula, a gente já entra no novo tema. Combinado? Um abraço para você. Se você gostou do vídeo, compartilha aqui com os amigos, poste aqui as suas dúvidas. Em breve eu estou passando por aqui para a gente comentar e responder a elas. Ok? Um abraço. Até mais.